Dai-lhes vós mesmos de comer. Hoje é domingo, é dia do Senhor. 17º domingo do tempo comum. Queridos internautas, a centralidade da palavra de Deus, a chave de leitura para compreender a mensagem deste domingo é a partilha, a multiplicação dos pães. Aonde há partilha, ninguém passa fome. É o que ensina a liturgia de hoje com duas multiplicações de pães. No Antigo Testamento, Eliseu ordena e pede que partilhe os pães. Aqueles 20 pães foi partilhado, oferecido aos pobres, e o milagre da partilha aconteceu. Jesus também alimenta com 5 pães e 2 peixes uma multidão. É a multiplicação que literalmente aconteceu. Nós cremos nesta verdade de fé, porque Eliseu era um homem de Deus e falava em nome de Deus e agia pelo Espírito Santo de Deus. No Evangelho, mais ainda, nós devemos crer porque o próprio Jesus, que é Deus, tinha poder de multiplicar os pães e nós cremos nesta verdade. Mas também hoje, esta multiplicação dos pães, tanto no Antigo Testamento com o profeta Eliseu, como no Novo Testamento com nosso Senhor Jesus Cristo, a multiplicação é o prenúncio da Eucaristia, do pão da vida. Jesus Eucarístico é sinônimo de multiplicação de pães. Ele que alimenta não só para nutrir o corpo, mas alimenta para salvar a alma. Jesus se fez pão, se fez alimento, se deu em alimento para a nossa salvação. Então, a primeira leitura de hoje é do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44, em que naqueles dias Eliseu recebe 20 pães que o homem trouxe para ele de Salisa, Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada de trigo. Sendo os primeiros pães da colheita, significa dizer que era o seu dízimo, que era a sua partilha, que era a sua oferta. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? E ele insiste. Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. A palavra de Deus norteia esta ação de caridade, de solidariedade, de fraternidade que nós hoje experimentamos através da pastoral da solidariedade, que todos os meses na nossa paróquia, por exemplo, experimentamos essa riqueza da partilha, em que as pessoas trazem os alimentos de casa, ofertam na missa do Romeiro, do Padre Cícero, e depois mais de 100 famílias são assistidas com esta partilha. Isso é muito importante, a partilha que gera comunhão. O salmo de hoje é o Salmo 144, saciai os vossos filhos, ó Senhor, e Ele nos sacia. Tenhamos fome de Deus e tenhamos principalmente a certeza que Ele vem saciar esta fome, que não deve ser somente do estômago, mas da alma e do espírito. Lembremos que é necessário se alimentar do pão da vida, do pão da palavra, que é o próprio Senhor Jesus. A segunda leitura, escrevendo aos Efésios, o apóstolo São Paulo, capítulo 4, versículo de 1 a 6, literalmente assim nos disse: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos de aguardar a união, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Literalmente, o apóstolo São Paulo mostra que esta partilha, que esta comunhão é vivida no corpo místico de Cristo, que é a igreja, unida a Jesus. É Ele que alimenta a igreja, é Ele que nutre a igreja. Por isso, a partilha acontece e o pão é partilhado, portanto, multiplicado. Aonde há partilha, não falta pão, não falta comunhão. Por isso, não havia necessitados entre eles. Aprendemos a realidade da igreja primitiva. E o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 6, mostra que um grande profeta surgiu entre nós e se mostrou
É Deus que o seu povo visita. Seu povo, meu Deus visitou. É o que o povo sentia com os milagres que Jesus realizara com a multiplicação dos pães. Que no domingo de hoje nós aprendamos com o Senhor e tenhamos um coração também revestido de partilha e de comunhão. Desça sobre vós neste domingo e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.